Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou trazer aqui para vocês um artigo, não é nenhum artigo de outras pessoas, de gringos, é um artigo meu, um artigo que eu publiquei no meu doutorado, tá? Sobre o mexilhão dourado e as cianobactérias. Então talvez não, a maioria não sabe, porque eu falo muito sobre plâncton e tudo mais, mas o meu doutorado foi sobre os impactos do mexilhão dourado na ocorrência de florações tóxicas de cianobactérias. Tá? Então, tem dois artigos publicados na Brazilian Journal of Biology e também tem um capítulo sobre isso num livro muito interessante sobre moluscos invasores que eu quero apresentar aqui para vocês. Eu vou colocar o link nos comentários para que vocês possam acessar esse livro. Tem um PDF gratuito e os artigos também do meu doutorado é possível acessar, tá bom? Então, o livro é esse aqui, tá? Moluscos límnicos invasores no Brasil. Esse livro é maravilhoso, tá? Ele foi organizado pelo pessoal do laboratório, né? Quando eu trabalhei na época do meu doutorado que eu fiz na URGS, no Centro de Ecologia, né, da Federal do Rio Grande do Sul, foi o grupo que trabalhou na organização desse livro, né, eu fui aluna de outro programa, né, do saneamento ambiental, mas a minha co-orientadora do doutorado, a Maria Cristina Mansur, maravilhosa, pesquisadora top na área do mexilhão dourado. Né? Para vocês terem uma ideia, ela foi a primeira pesquisadora a registrar a ocorrência do mexilhão dourado no Brasil, né? Que foi aí há uns 20 anos atrás, aqui, né, na bacia do Guaíba. Tá? Então foi o primeiro registro aí do mexilhão dourado, que para quem não sabe, esse serzinho aqui, tá? Ele é pequenininho, o adulto mais ou menos desse tamanho, tá? E ele forma aglomerados como esse e acaba causando diversos problemas. É uma espécie invasora, veio do Sudeste Asiático e encontrou um ambiente propício aqui para se desenvolver muito bem aqui no Brasil, na América do Sul, tá? Então, esse mexilhão, ele traz vários problemas, muitos problemas relacionados a entupimentos de tubulações, né, para estações de tratamento de água, que a gente teve muitas vezes esse problema aqui no Rio Grande do Sul e existem casos no Brasil também. Muitos problemas na parte de hidrelétricas, porque eles entopem as turbinas e acabam causando diversos danos, acabam promovendo a parada do funcionamento para a remoção dessas incrustações gigantescas aqui, então, que eles formam, né, nas tubulações. Enfim, eles são uma praga. Né? E o objetivo do meu doutorado também foi identificar qual seria o impacto desse bivalve invasor nas comunidades plantônicas, né? Então, no fim, como aqui no nosso ambiente, que é o Lago Guaíba, um ambiente que ele encontrou e se alastrou de uma forma absurda, né? Causando também problemas nas embarcações, se incrustando nos fundos das embarcações. E aqui também a gente tem muito problema com a ocorrência de florações de cianobactérias, a gente tem ocorrência de florações praticamente todo ano, todo verão, que também se torna um problema na parte de abastecimento, de controle da água para consumo, acaba conferindo gosto e odor na água que a gente consome em função disso. Então, o objetivo foi somar, né, esses dois problemas, a praga do mexilhão invasor e a questão das florações de cianobactérias, e testar até que ponto o mexilhão dourado estava levando a uma promoção, né, da ocorrência dessas florações de cianobactérias ou poderia levar a uma redução. Né? Então, qual seria o efeito dessa espécie invasora nas cianobactérias? Para ver que efeito ele poderia causar no ambiente, né? Se ele estaria selecionando ou não essas cianobactérias como alimento, porque o mexilhão dourado ele é um filtrador, né? Ele é um bivalve filtrador, se alimenta filtrando as partículas do ambiente. Então eu estudei como que ele fazia essa filtração, se essa filtração foi seletiva ou não. Por exemplo, eu vou escolher o mexilhão dourado lá, vou escolher me alimentar de cianobactérias,
Ou não, elas são tóxicas, então vou selecionar, não quero as tóxicas. Ou então, não estou dando a mínima, vou me alimentar independentemente de serem tóxicas ou não. Porque pelo fato dele, de repente, selecionar que esse tipo de seleção existe em diversos organismos, mesmo no moluscos já foi registrado que eles fazem seleção química da partícula, ou seja, eles detectam que ela tem algum contaminante, né, alguma toxina e rejeitam, né? Outros não. E também a questão da seletividade em função do tamanho da partícula ocorre muito. Uma partícula grande, uma partícula pequena, uma partícula com projeções ou sem projeções, espinhos, como é o caso do plâncton, que a gente sabe que tem muitos formatos de plâncton que podem acabar influenciando essa seletividade alimentar. E também em função do mexilhão dourado ser uma espécie invasora, praga, que está se alastrando, né, em vários ambientes do Brasil e da América do Sul. Então tem uma importância ecológica bastante significativa. E também as florações, a gente sabe que ocorrem bastante aí Brasil afora, muitas vezes produtoras de toxinas também, o que poderia ser um problema também em relação a essa questão, né, da ocorrência ou não, predominância, esse mexilhão invasor, ele poderia, né, e pode levar a predominância ou não de certas espécies de cianobactérias tóxicas. Né? Então a ideia seria esse mexilhão é uma praga e está contribuindo então para reduzir essas florações, pelo menos, ou não, ele está contribuindo para que ainda, além de ser uma praga, ainda essas florações permaneçam em função da seletividade alimentar, tá? Então, o que eu testei? Né? Então, vocês podem, quem tiver mais curiosidade, pode acessar os artigos, né, publicados em revista, mas também pode acessar o meu artigo, tem mais uns 3 artigos nesse livro, né, publicados, que também todos falam dessa questão das florações, e também tem um sobre o impacto na comunidade plantônica como um todo. Tá? Que em outro momento eu posso falar um pouquinho aqui para vocês. Tá? Então, o objetivo foi testar, eu testei experimentos em laboratório, tá? Do mexilhão se alimentando de cianobactéria, a mesma espécie, no caso eu testei Microcystis aeruginosa, uma espécie, uma cepa, né, tóxica e outra não tóxica. Então essas cepas eu consegui em parceria com a professora Sandra Azevedo, né, da Federal do Rio de Janeiro, maravilhosa também, que me auxiliou muito, é coautora dos meus artigos, veio para minha banca do doutorado. E então eu utilizei as cepas fornecidas por ela, né, pelo laboratório dela, uma cepa tóxica e uma não tóxica de Microcystis aeruginosa. E testei também uma floração natural, né, de Planctotrix aqui do nosso local de estudo, né, no meu local de estudo, que é do Lago Guaíba. E testei também como uma não cianobactéria, no caso uma Diatomácea anitskia pálea, também cultivada em laboratório. Então eu expus o mexilhão dourado a esses 4 tipos de alimentos, digamos assim, tóxicos e não tóxicos, e também em função do tamanho da partícula. O meu objetivo também era testar uma colonial, no caso foi a Microcystis aeruginosa, e uma filamentosa, no caso a Planctotrix, que tinha uma ocorrência bastante comum e usual aqui no Lago Guaíba, tá? E também é uma espécie de ocorrência comum aí Brasil afora, tá? Então, os experimentos eu observei diversos indivíduos de mexilhão dourado, cada um para monitorar como que ele fazia essa seleção. Porque o mexilhão dourado ele se alimenta da seguinte forma, né? Ele tem os mexilhões, né? Em geral. Primeiro eu gostaria de comentar que o mexilhão dourado ele é muito semelhante em termos de comportamento ao mexilhão zebra. Tá? Que é a Dreissena polimorfa, o mexilhão zebra, um mexilhão invasor nos Estados Unidos, que causou problemas super similares aos problemas encontrados em relação ao mexilhão dourado aqui no Brasil. Então ele é muito mais estudado, porque a vazão é muito mais antiga, então existem já diversos estudos, todos muito semelhantes com a questão do mexilhão dourado aqui no Brasil. Então, esse meu estudo foi o primeiro estudo a avaliar as taxas de filtração do mexilhão dourado e impactos do mexilhão dourado nas comunidades plantônicas, enfim, de cianobactérias. Tá? Não tínhamos nenhum estudo até o momento nesse sentido e o meu estudo foi pioneiro nessa linha. Tinha, então, muitos estudos com Dreissena polimorfa, que é o mexilhão zebra, que é esse mexilhão invasor similar ao mexilhão dourado, mas com invasor nos Estados Unidos, tá?
Então, os mexilhões, eles se alimentam da seguinte forma: eles ingerem, eles filtram as partículas da água e a seleção ocorre nas brânquias. Então, eles têm uma seletividade alimentar que eles fazem nas brânquias, que o que eles alimentam, eles têm interesse em se alimentar, eles direcionam para correntes de aceitação, onde eles vão ingerir essas partículas, e aquelas partículas que eles não têm interesse, eles vão rejeitar na forma de pseudofezes. Tá? Então, as pseudofezes, como o próprio nome diz, são umas fezes falsas, porque não chegam a ser as fezes finais. Então, as pseudofezes são as partículas que eles rejeitam já embebidas em muco, porque eles produzem um muco. Então, eles filtram tudo que vem do ambiente, eles selecionam com correntes de aceitação e rejeição nas brânquias, as partículas que eles querem, eles ingerem, e as que eles não querem, eles cospem, como se fosse assim. Eles rejeitam embebidas em muco. Essas partículas, então, elas vão permanecer no ambiente, né? E muitas vezes também elas vão compor o bentos, vão para o sedimento profundo, porque elas ficam mais pesadinhas, né, com essa questão do muco. Então, ele tem essa peculiaridade na alimentação, ele tem essa capacidade de selecionar a partícula, eles não filtram simplesmente aleatoriamente e come tudo que vê pela frente. Não, ele tem essa capacidade muito interessante. Então, eu avaliei qual a proporção daquele alimento, daquela cianobactéria que ele estava realmente filtrando, quanto que ele estava ingerindo e quanto que ele estava rejeitando. Então, eu avaliei essas etapas todas para ter noção do controle, né, do balanço de quanto ele realmente ingeriu e quanto ele rejeitou. Porque se ele está ingerindo apenas não significa que se ele está realmente ingerindo, aí sim significa que ele está removendo essa cianobactéria do ambiente. Mas se ele está ingerindo, se ele está filtrando e rejeitando como pseudofezes, então ele está contribuindo para que esse grupo, né, permaneça no ambiente e assim estimulando então a ocorrência de florações e tudo mais. Bom, o que eu posso trazer então para vocês de principais resultados, né, desse experimento? Foi que mesmo ele tendo filtrado, as taxas de filtração deles, ou seja, de remoção das partículas, foram semelhantes em todas as cepas analisadas, a microcistis tanto tóxica quanto a não tóxica, quanto a diatomácea, a Nitschia pallea, quanto a mistura da tóxica e da diatomácea. Então ele filtrou todas, mas a diferença foi, ele filtrou um pouco a mais, né, significativamente, a diatomácea. Porém, ele também rejeitou mais a diatomácea como pseudofezes e acabou ingerindo mais a microcistis, ou seja, ele apresentou elevadas taxas de filtração e de ingestão da cianobactéria, independentemente de ela produzir ou não toxina, independentemente de ser uma cepa tóxica ou não. Eu também conduzi um experimento de 5 dias com os mexilhões se alimentando tanto da cepa tóxica quanto a não tóxica da cianobactéria microcistis aeruginosa, e ele seguiu ingerindo e também se manteve vivo, não teve nenhum problema em relação a isso, independentemente dela produzir ou não a toxina. Então ele se alimentou tanto da cepa tóxica quanto da cepa não tóxica. Tá? Então isso indica que o mexilhão dourado, ele tem provavelmente algum mecanismo de detoxificação dessa toxina, coisas que já foram observadas para o mexilhão dourado, mas para o mexilhão zebra, mas que ainda não está exatamente claro para o mexilhão dourado. Provavelmente ele tem então esse mecanismo de detoxificação da toxina que acaba fazendo com que a toxina não seja um risco para ele e que ele acaba se alimentando desses organismos, independentemente de produzirem ou não toxinas. Né? Então, isso traz também um risco um pouco maior de acumulação, talvez, ou não, que isso ainda precisa ser bem esclarecido, dessas toxinas na cadeia alimentar. Tá? E reforça um pouco a ideia de que ele não estaria promovendo a ocorrência de floração de cianobactérias tóxicas, porque ele poderia, uma das minhas hipóteses seria que ele poderia rejeitar em função da produção de toxinas e aí então fazer com que elas predominassem no ambiente, mas não foi isso que eu encontrei, então ele foi capaz de aceitar a cianobactéria mesmo sendo produtora de toxina, ok? Então é mais ou menos isso aí, um dos principais resultados, né, desse estudo. Acho que é um estudo bastante interessante,
Tem outros artigos muito interessantes também nesse livro que eu indiquei para vocês e espero ter contribuído um pouco com conhecimento.